Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento esportesbet.io. Aqui dá mais green. Vem pra Io. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson neles com Denilson Show. Hoje é dia bom, dia bacana. Não, é incrível o que aconteceu no final de semana. Duas coisas incríveis. Primeiro, obviamente, o São Paulo, né? O resto não importa. Mas aquele jogo Atlético-Flamengo é pra gente lembrar. Nós vamos lembrar sempre, né? Daqui 10 anos vamos falar. E aquele jogo do Flamengo com o Atlético? Impressionante. É impressionante, Oineg. Um grande abraço pra você. Boa tarde, Band News, ouvinte Band News FM. Fábio, se espirrar saúde, chefe. Obrigado, hein? Um abraço a todos, uma excelente semana. É um final de semana bem movimentado de futebol bem jogado, obviamente os principais jogos, o que movimentou aí esse final de semana, a final da Supercopa do Brasil entre o Galo e o Flamengo, que por certo, independentemente da questão dos pênaltis, a gente vai falar daqui a pouquinho, os 90 minutos foi um jogo muito bem jogado. Houve alguns momentos que o Flamengo estava melhor, houve alguns momentos que o Galo esteve melhor na partida, houve momentos que o jogo foi mais equilibrado. O gol do Galo, por exemplo, saiu no melhor momento do Flamengo. Esse Jair, volante da equipe do Galo, um ótimo jogador, jogador. Ele faz essa parceria com o Alan ali no meio de campo. Também muito interessante. O Nath Fernandes, ele parece aquele jogador lento, desinteressado do jogo, mas ele sempre tá no lugar certo na hora certa, né? Ele tem uma leitura de jogo muito, muito interessante. Só para fazer uma comparação com o Renato Augusto, com o Paulinho, que é mais dinâmico, não tô falando de característica, tô falando de inteligência de jogo. São jogadores inteligentes que conseguem perceber o desenrolar da jogada e aí tá ali no momento mais adequado. E o Nacho é desses jogadores. Pelo lado do Flamengo, o Arrascaeta também tem esse estilo. O Flamengo melhorou no jogo quando o Arrascaeta começou a ter liberdade, porque ele não estava conseguindo, por exemplo, no toque de primeira, dar sequência no jogo, então ele começou a segurar e driblar o primeiro marcador, e aí ele conseguia fazer o time jogar. Tanto é que o gol do Gabigol, numa finalização de cabeça do Bruno Henrique, a inteligência que ele teve, não só na velocidade, que foi um passe muito legal ali do Felipe Luiz, que tem jogado como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso, assim como o Everton como um ponto esquerdo, Everton Ribeiro como um ponto esquerdo, acho que ele perde muito da característica dele, mas acho que o Paulo tá tentando achar um time, né? E o Flamengo foi recepcionado pelo torcedor flamenguista ali com um sentimento de protesto, o que eu discordo, né? Em qualquer situação, eu discordo da manifestação do torcedor, principalmente quando ela passa para a questão da violência. Isso não aconteceu, mas houve uma manifestação do torcedor flamenguista com os seus jogadores justamente pelo momento mais dramático, se pode dizer assim, do jogo, e foi as penalidades. Todos os jogadores bateram seus pênaltis. O Hugo, por exemplo, estava adivinhando todos os cantos, impressionante. Estava acompanhando, eu falei, uma hora ele vai pegar. O segundo, por exemplo, que passa debaixo do corpo dele, ele não consegue defender. O primeiro ele até toca na bola e não consegue fazer a defesa, mas foi assim eu até pensei naquele momento que na final, lá distante, um passado bem distante, que foi na semifinal contra a Holanda, em 98 na França, eu seria o quinto batedor daquela série de 5. Eu era o último batedor. O Van der Sar era o goleiro holandês, 33 metros de altura. E aí eu lembro que eu tava com muita confiança, que eu tinha entrado muito bem no jogo. Vocês vão entender, ouvintes Band News, aonde eu quero chegar. Eu tava com muita confiança, porque eu entrei bem no jogo, joguei bem a prorrogação, o segundo tempo, a prorrogação, e aí quando termina, o Zagallo pergunta quem queria bater o pênalti, eu fui o primeiro a levantar a mão, porque eu tinha entrado muito bem no jogo, então eu tava com muita confiança. Fato é que não chegou na minha vez, porque o Tafarel acabou defendendo 2 pênaltis, eu não tive que bater o último pênalti. Tô falando isso porque gerou essa polêmica, essa confusão, e eu acho que até incentivou essa manifestação pequena, mas teve uma manifestação do torcedor flamenguista por causa do Gabigol. O Gabigol não bateu no início da segunda série ali das penalidades, o escolhido foi o Vitinho, e aí gerou essa revolta do torcedor, essa cobrança do torcedor, ou por que não do Gabigol. O que eu quero dizer pode ser que o Vitinho tenha batido no peito e tenha falado, eu tô com confiança,
e eu quero bater esse pênalti. Isso é legal, personalidade. Por outro lado, que aí gera discussão, Fábio, ouvinte Band News FM, ou INEG, de que o Gabigol, por ser o batedor oficial do time, ele teria que ter tomado essa atitude. Então tudo que eu tô falando aqui é hipóteses, comentários e opiniões nossas, né? Porque a crônica esportiva de ontem para hoje tem discutido muito isso. Obviamente, quando vier a público aí, ou o treinador falar o que aconteceu, ou o próprio, ou os protagonistas nesse caso, que seriam o Vitinho e o Gabigol, aí a gente vai poder entender o que aconteceu. Mas eu acho que mais ou menos por ter vivido situações parecidas com essa, não de 12 pênaltis, mas de ter batido pênaltis, de momento de confiança. E o respeito do companheiro. Nesse caso, acho que o Gabigol teve um respeito de falar, peraí, você tá bem? E o Vitinho é um cara que bate bem na bola. Infelizmente, ou felizmente nesse caso, aos olhos do torcedor do Galo, o Everson tava numa noite também inspirada, porque não é fácil, principalmente depois de perder um pênalti. Ele ter que fazer a defesa naquele pênalti do Ilharão que explodiu no peito dele, ali eu acho que mudou um pouquinho o ânimo daquela situação do momento. Quer me perguntar alguma coisa, Fábio? Não, eu queria falar com o Eneg. Ô, Eneg, você quer que o Denilson fale alguma coisa do São Paulo ou você quer só desfrutar esse momento? Porque assim, eu tenho a impressão que ele vai te dizer, olha, vai com calma e não empolga. Mas não sei, fica a seu critério. Conhece, Fábio? Você quer que ele fale ou não? Fala do São Paulo. Então, Ontem ficou muito claro pra mim que o São Paulo, quando joga com um time que se expõe ou que tenta buscar o gol, o São Paulo consegue fazer um jogo mais vistoso, pela característica que o São Paulo tem de jogadores. Ontem o São Paulo encontrou isso, conseguiu girar a bola com uma certa liberdade, e aí quando faz o primeiro gol do Éder, que eu acho que o Éder precisava desse gol para dar um pouco mais de confiança. O Éder que no final do Campeonato Brasileiro, nessas férias de final do ano, era um nome de saída do São Paulo. Tava pra sair. Tava na lista dos jogadores que não continuariam. Acho que ele teve a personalidade e a vontade de falar, poxa, eu quero vencer no São Paulo, eu quero ter mais oportunidades, quero jogar e quero vencer. O certo é que ele começa uma temporada interessante. Dentro de todo esse problema que o São Paulo vem vivendo de construção de time, e especificamente o Rogério Ceni, o Éder tem sido importante. Tem jogado, já não tá se machucando tanto como ele tinha se machucado na temporada passada, deve ter feito um trabalho específico, individualizado, para que ele iniciasse a temporada dessa forma, mas o certo é que o São Paulo ontem fez um jogo bem interessante. Só vale lembrar que a gente sabe que no futebol brasileiro a derrota ou o empate, dependendo do desempenho do time num clássico, tem um peso muito grande. São Paulo vinha de um jogo muito ruim contra a Inter de Limeira, muitas finalizações, ou muitos cruzamentos mais exatos, para ser mais exato, sem produtividade nenhuma. O Rafael Pim, que era o goleiro da Inter de Limeira, praticamente não fez nenhuma grande defesa, e aí joga contra o Santos também pressionado, sem treinador, com o Marcelo Fernandes, o interino ali permanente, se pode dizer assim, do clube, se expôs um pouquinho mais, e o São Paulo conseguiu fazer um jogo bem vistoso. Então acho que acho que de repente pode ter sido um divisor de águas aí pro São Paulo, esse estilo que o Rogério Ceni tem implementado. Quando joga com um time que se expõe, consegue jogar melhor. O problema é quando enfrenta times mais fechados, e normalmente o paulista, né, o estadual, o paulista, normalmente você joga com times que tentam explorar contra-ataque. tudo bem. Dito isso... Aí, o Eneg, ele não falou pra você ter calma, não. Tá bom. Me deixou com esperança. Então valeu, pessoal. Valeu. Boa semana até amanhã. pra nós. Tchau. Abraço. Beijos.